Fala galera do Empreender do Zero, vim falar aqui agora sobre o TOEFL, dar umas dicas aqui e falar sobre o geral da prova. A prova tem uma pontuação máxima de 120 pontos. Normalmente, para você pegar uma boa colocação nas faculdades lá fora, eles pedem mais de 100 pontos. Se você conseguir passar dos 100 aí, dificilmente eles vão pedir algum tipo de extra de inglês, de que você faça algum curso lá e tal. Se você ficar abaixo, normalmente eles aprovam, né, pelo menos eu tenho visto assim, eles aprovam, mas eles botam um cursinho de inglês obrigatório lá para vocês. Vai ter que puxar uma matéria de inglês lá. Provavelmente você vai ficar mais tempo dentro da faculdade por conta disso. Mas passando de 100 tá tranquilo. Eu olhei todas as faculdades que eu fiz, pelo menos era 100, 102, sei lá, mas não faz muita diferença não, no final das contas. Passou de 100 tá bom. E a prova é o seguinte, ela tem 4 partes. Você vai ter que provar que sabe ler inglês, escrever inglês, falar inglês e ouvir inglês. Você vai ter que provar as 4 capacidades. Ou seja, são as 4 partes da prova: reading, listening, speaking e writing. Então, a prova é dividida. Você não pode escolher, que eu me lembre, a ordem. Você vai começar fazendo reading, você vai fazer listening e aí você vai ter uma pausa obrigatória de 10 minutos. Você não pode fazer a prova direto, vai ser obrigado a sair lá do seu cubículo, ficar numa área reservada ali, para você poder fazer um lanche, para você poder, na verdade, ir no banheiro ou não fazer nada, sinceramente. Até, e depois voltar para o seu cubículo e ficar esperando ali o tempo para você recomeçar a prova. A prova tem uma duração variável, porque na sessão de reading e listening, pode ser que você ganhe 4 grandes blocos de questões. Você vai ganhar, na parte de reading vai ter um texto para você ler e responder perguntas desse texto. E pode ser que você receba 3, pode ser que você receba 4. Isso é aleatório, não tem como você saber, você só vai descobrir lá na hora. Um desses blocos são testes, são questões que não valem nada, mas você tem que fazer porque serve lá para o exame calibrar as questões e tudo mais, e futuramente vão ser questões que valem pontos para outros candidatos. Isso pode acontecer tanto em reading como em listening. Por isso que varia a duração da prova. Cada uma dessas pode durar de 60 a 80, 90 minutos ali, dependendo da sessão, dependendo se você vai pegar ou não essa parte extra. Não é uma prova difícil, não, de maneira alguma é uma prova difícil. Você consegue assistir vídeo no YouTube, por exemplo, em inglês, sem legenda, cara, você vai tirar de 10 ali, assim, não tem dificuldade nenhuma. A parte que eu acho que é importante comentar é a parte de speaking, porque como a prova tem uma duração mais ou menos parecida, e são muitas pessoas na mesma sala, provavelmente muita gente vai chegar no speaking ao mesmo tempo que você. Então, qual é o problema, ou qual é a grande chave disso aí? O microfone não parece ser dos melhores, eu não sei como é que fica a gravação da voz. Você faz um testezinho no início, se não me engano, e dá pra ouvir assim mais ou menos. E tem muita gente falando ao mesmo tempo, o que pode ser bem, né, pode te dar bastante distração se você for uma pessoa que tem dificuldade de concentrar com barulho em volta. Você vai usar um headphone, pelo menos no meu era um headphone aqui com um fonezinho, e o que ajuda a abafar um pouco o barulho, mas acho que atrapalha um pouco também porque você não escuta a sua própria voz, é meio estranho você falar de headphone com microfone, né? Você fica um pouco perdido. Então, assim, se você tem vergonha, vai treinando falar inglês, porque lá você vai ter que falar e vai ter que falar alto. A dica, assim, que pelo menos todo mundo lá me deu, que eu pesquisei na internet, né, porque todo mundo falou, ó, no speaking você tem que falar alto, fala pra fora e, cara, sem vergonha mesmo. Vai ser é um pouco mais simples, eu não sei se isso é uma regra da prova, porque isso não está escrito como regra, né, mas o meu speaking, pelo menos, era relacionado com o listening. Então, assim, você falar sobre coisas que você às vezes escutou e também relacionado com writing. Tipo, não era tudo relacionado, mas algumas coisas eram assuntos parecidos, então bem ou mal, você já tinha mais ou menos aqueles assuntos rodando na sua cabeça. Essa parte vão te dar, você vai ouvir um pouquinho, você vai ler um pouquinho de texto, vai ter algum contexto ali para você, e eles vão pedir para você comentar aquilo em tanto tempo, falando inglês direto ali. E aí você tem que se preocupar em ocupar o tempo todo. Você vai ter um reloginho ali na sua tela para você ver.
E é importante que você ocupe o tempo inteiro daquilo. Essa aqui é uma dica importante. Não deixa tempo sobrando. É a parte de listening. Vou dar uma dica forte aqui também. Anota tudo, porque eu sei que a gente fica querendo assim, eu tô ouvindo, tô entendendo, não sei o quê, tô guardando aqui na minha cabeça. Só que o que acontece? Esquece. As passagens são grandes e eles vão perguntar detalhes, sabe? Não vão perguntar assim, do que era a aula? Aí vai estar lá, biologia, matemática, não sei o quê. Não vai ser assim. No meio da aula, no meio lá porque normalmente são videoaulas, né? Não é videoaula, porque a imagem é parada, né? Uma fotinha, mas assim, é o áudio de uma aula, normalmente. E aí não vai perguntar assim, porra, aula de biologia? Não vai ser essa pergunta. Agora lá na aula vão falar, por exemplo, o peixe tal tem. Eu vou dar um exemplo que era o meu. Tinha lá, era uma aula sobre meteorologia. Meteorologia não, era uma aula sobre astronomia. Se não me engano, e tinha um meteoro lá, qualquer que fez qualquer coisa. E aí a pergunta era tipo assim, o meteoro tal fez o quê? E aí tinha lá 4 opções. Só que são grandes, às vezes o cara pergunta um negócio do início do áudio, às vezes o cara pergunta um negócio do meio do áudio. Às vezes tem as mais fáceis, que ele pergunta uma coisa mais simples do final do áudio, que você já tá na memória aqui. Só que, cara, eu anoto. Eu acho melhor anotar. Todos os simulados que eu fiz, que eu não anotei, foi nítida a diferença dos meus acertos. Então, assim, anotações são muito importantes. Vai anotando, mas então não sei o que, isso aqui parece importante. E depois de você fazer uns 3 ou 4 simulados, você já tá meio ligado do que é importante, o que não é, então você vai saber o que anotar na hora. A primeira parte é de reading, é uma parte difícil, parece que não, mas é, porque você não vai ler, por exemplo, uma HQ, você não vai ler um texto de blog em inglês. Você vai ler uma publicação científica. E eles vão perguntar, vão pegar, normalmente vão ter palavras esquisitinhas. E eles vão pegar exatamente aquela palavra esquisitinha e perguntar o que ela significa. Claro, vão ter questões fáceis. Toda prova tem questões fáceis, mas é difícil. Mas se você está num ponto que você já tem uma certa fluência no inglês, você já consegue ver vídeo, você já consegue assistir série e tudo mais, você não vai ter problemas fáceis, nem nas médias. Talvez não é difícil de alguma coisa, porque são umas palavrinhas mais específicas, então é uma coisa um pouquinho de jargão da área científica, mas é porque normalmente quem está fazendo o TOEFL está pensando em fazer uma faculdade lá fora, então vai, né, entrar em contato com esse tipo com esse tipo de palavra, com esse tipo de jargão, com esse jeito de escrever, que é diferente, é mais diferente de um blog, de alguma coisa assim de entretenimento. Então a reading, tranquilo, você vai ler um textozinho lá, e vai ter, se não me engano, são 11 questões para cada texto, alguma coisa do tipo. Um pouquinho maçante, mas em geral é fácil, não vai dar muito problema não. A parte de writing foi a parte que eu tive mais dificuldade, porque eu não estava com muita fluência assim, de escrever em inglês. Eu instalei no meu computador uma extensão que chama Grammarly. Eu vou até botar aí na descrição o link lá do site, ela é grátis. E eu ficava digitando assim coisas, tipo, eu tentava digitar um texto, eu digitava no Word, entendeu? E tentava ir achando onde eu estava errando, vendo onde eles corrigiam. E eu acho que eu errei muito coisa de grafia, porque escrever em inglês não fazia muito parte do meu dia a dia. A gente escutava e tal, não sei o quê, mas escrever não fazia muito parte. Então, assim, você acaba se perdendo muito em, em detalhes, entendeu? Tipo, lá, por exemplo, aqui no Brasil, você vai enumerar uma lista de coisas. Tipo assim, eu fui no mercado e comprei maçã, vírgula, banana e abacate. No inglês tem uma vírgula antes desse E. E no português não tem, entendeu? Tipo, seria maçã, vírgula, banana, vírgula e abacate. E, então tem esses detalhes assim que eu não sabia. Assim, não é que eu não sabia, não tinha a fluência. E fui aprendendo aí com Grammarly, com Word. Então, assim, eu devo ter errado muita coisa nisso. E organizar as ideias, quando você começa a realmente escrever assim um texto longo e organizar tudo, você começa a repetir muitas palavras. Então vale a pena você fazer uma preparação legal. Começa a escrever bastante coisa. Tipo, tenta, se você está estudando aí na faculdade, na escola, tenta fazer suas anotações em inglês, tenta fazer um resumo em inglês, que aí você vai começar a pegar a fluência da coisa. Em geral, a prova é bem tranquila. Eu não conheço ninguém que tenha ido mal, que assim, que soubesse falar inglês e foi mal. Você fica nervoso, óbvio, você acaba errando coisas que você não erraria porque você estava nervoso, mas isso aí faz parte de todas as provas. O povo lá da faculdade normalmente entende isso, eles dão um bom. Tem um bom jogo de cintura ali na nota. Se a tua meta era 106, por exemplo, a Harvard era 106, se não me engano. E eu fiquei com 102, eu tenho anotado aqui. Eu fiquei com 108 pontos.
fiquei um pouquinho acima, mas tinha uma faculdade, se não me engano, era 112, 110, alguma coisa assim, era bem no eu fiquei um pouquinho abaixo, assim, 1 ou 2 pontos do que eles pediam. E, cara, eles falaram que não tinha problema nenhum, que não me pedir nada, porque eles sabem muito bem que você lá na hora, né, tem um joguinho de cintura. Mas assim, as dicas gerais para a prova são as seguintes: se você sente fome, leva alguma coisa para comer, porque você vai ter um tempinho ali para poder fazer um lanchinho, para poder ir no banheiro. E eu não levei, não sou uma pessoa que costuma sentir fome no meio da prova, não levei. Só fui no banheiro mesmo e voltei ali para o meu cubículo. Você vai chegar num lugar com muitas pessoas, o ideal é que você não fale com ninguém, para falar a verdade, porque depois que você entra lá na sala, tem gente fazendo prova, não sei o quê, e pode ser que os aplicadores de prova não gostem muito disso. Eu levei uma bolsa pequena, não levei mochila, levei só uma bolsinha pequena para poder botar meus pertences, porque você vai fazer a prova sem nada. E vai ter um lugar lá para guardar a mochilinha. Então, assim, não leva nada de muito importante, leva só. Eu levei uma sacochila dessas aí, aquele saquinho, né, que você pendura assim. Só botei as minhas coisas ali, botei lá no boxzinho que tinha lá e fui fazer uma prova. Você fica sentado no lugar que eu fiz prova. Você fica sentado num cubículo, imagino que todos sejam mais ou menos assim. Tem umas paredes assim, pra você não conseguir olhar pra ninguém. Você fica ali sentado, bota o fone de ouvido. Você tem que ficar com fone de ouvido a prova inteira. Se não me engano, você tem que ficar com fone de ouvido a prova inteira. E você vai ali e vai respondendo tudo no computador. Você vai ter acesso a umas folhas e um lápis. Não me deram nem borracha, só tinha um lápis mesmo. Mas aí você vai anotando, você risca qualquer coisa errada, tudo mais. E assim, não é uma prova difícil. A, a lição que fica aqui não é uma prova difícil, só vai calmo. Se você consegue falar inglês, já consegue ter um pouquinhozinho de fluência, você já tira uma nota boa. É uma prova competente, sabe? Não é uma prova ruim, não é uma prova injusta, é uma prova que acho que mede legal a sua capacidade. Você tem plena capacidade de compensar uma área que você é piorzinho, tirando uma nota maior em outra área. Então, assim, é uma prova bem, bem legal, bem justa e interessante. E acho que é tudo isso que vocês precisam saber para fazer o TOEFL. Não tem medo, se você já consegue falar inglês, você vai tirar uma nota boa. Não é uma prova tipo, caraca, vamos numerar os melhores, os melhores, os melhores. Cara, se você fala, você vai tirar uma nota alta. Essa é a moral da história. Não, eu fiz 2 simulados, não é. É porque comparando com o GMAT, é muito diferente. GMAT é uma prova para ranquear você. O inglês é mais uma prova assim, ó, esse cara fala, esse cara não fala, entendeu? Não tem muito uma coisa de ser o top, entendeu? Por exemplo, GMAT eu fiz diversos simulados. Aqui no pro TOEFL eu fiz dois simulados só para ter uma ideia do que era a prova. E essa é a minha dica. Pega um aplicativo, eu usei o Kaplan, eu comprei o livro, né, para estudar, ele dá acesso ao simulado, eu até aconselho que compre o livro, porque acho que se você não sabe mais ou menos por onde estudar o livro, dá uma boa ideia. Não, um bom guia. A Kaplan já é uma empresa que já está aí trabalhando em várias provas há um tempão, produzindo esse tipo de conteúdo. E acredito que seja uma das melhores ideias aí se você não sabe por onde começar para estudar. Eu comprei aquilo, cara, fiz um ou dois e já deu para ter uma boa ideia de como é que era. Eu não estudei muito, para ser sincero, porque eu tenho costume de botar tudo no meu inglês, de assistir muita coisa lá no YouTube americano, então, bem ou mal, eu já sabia que eu ia mais ou menos me dar bem nessa prova, pelo menos o mínimo ali eu ia tirar. Acabei ficando com 108, e acho que é importante dar essa ideia assim do contexto da coisa, de como eu fiz a prova, de como é que eu tava, e aí a nota que eu tirei, pra vocês terem uma ideia também. Porque quando eu comecei a fazer a prova, eu ficava com medo, eu ficava assim, pô, mas eu acho que eu falo inglês, mas será que eu vou tirar nota boa? Como é que é essa prova? Eu não conhecia ninguém que tinha feito a prova. E aí eu fiz e vi, cara, uma prova tranquila, não tem nada pra ter medo não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, hein?